Olá, tudo bom com vocês, meus amigos, meus irmãos? Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, hoje e para todo o sempre. Hoje eu quero reagir com vocês uma passagem bíblica do capítulo 6, lá de Atos dos Apóstolos, mas eu quero apenas dar alguns diagnósticos para que nós possamos prosseguir na fé em Cristo Jesus. Você está no canal Com Jesus, mas antes eu quero convidar você a participar conosco, comentando e também se inscrevendo, deixando aquele joinha para fortalecermos o nosso canal. Capítulo 6, nós temos ali a ideia de Atos, do crescimento da igreja. A igreja está pujante, está crescendo, e só que no meio deste crescimento nós temos alguns fatos que ocorrem ali, que é murmúrio e alguns descontentamentos que começam a acontecer, e isso reflete no crescimento da igreja. O que chama a atenção, e é isso que eu quero deixar como ponto, como primeiro ponto, volto a dizer, é o discernimento dos apóstolos. Por que o discernimento dos apóstolos? Porque havia uma intenção, e essa intenção provocada pelo inimigo da igreja. Ele queria estagnar. Como? Tirando os apóstolos os seus ofícios. E é isso que nós precisamos entender como mensageiros de Deus, como pastor, como liderança. Nós precisamos ter, no mínimo, o discernimento teológico, para que possamos captar a investida do adversário contra o ofício que Deus nos entregou para realizar. Veja que os apóstolos, quando perceberam a trama, a estratégia do adversário, então eles chegaram ao povo e diz: não convém que nós deixemos os nossos ofícios para servir às mesas. Escolham 7 homens cheios do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, 7 homens cheios do Espírito Santo. E aí, que esses façam serviços sociais, do trabalho de servir às mesas. E nós continuaremos no nosso ofício. Eles não deixaram ser distraídos. Quando não há um discernimento, há distração. E quando há distração, a obra é embargada. O ofício da qual Deus nos chamou é embargado. Veja que os apóstolos dizem o quê? Vocês fazem, escolhem, e nós continuaremos no nosso ofício. Qual era o ofício dos apóstolos? Pregação e oração. É excelente esta passagem. Como que o discernimento ele é necessário para vencermos esta guerra. E a maioria dessas guerras de discursos, guerras narrativas. Os apóstolos disseram, não, vocês fazem isso e a gente continua. Porque não existe crescimento para uma instituição religiosa sem esses 2 elementos, palavra e oração. E a teologia que se prega e que se aprende, que não nos leva ao entendimento da oração e da palavra, que advém do processo da adoração, então não é uma boa teologia. Por isso que o discernimento teológico ele é necessário para que nós possamos não sermos vencidos pelo adversário. É o primeiro ponto. O segundo ponto que nós já até colocamos aqui é a questão da distração. A distração faz pessoas que estão sendo distraídas passa a operar ou a viver sob processos da qual o adversário preparou para a vida dessas pessoas. Tira elas do foco. Eu queria muito dizer a vocês que nós estamos vivendo nessa pós-modernidade, nesse período nosso aqui do Brasil, que a igreja, não estou dizendo na sua totalidade, mas estou dizendo que uma parte da igreja está mergulhada, sucumbida, prosternada às distrações sociais. Primeiro, pelo processo neopentecostal. E todos aqueles que estão se banhando, se valendo do processo neopentecostal, eles estão há tempos, há anos, sobre o poder da distração. O movimento neopentecostal nos leva a termos algumas corridas. E uma delas é a relevância social. Você precisa ser ou ter para ser. Você precisa se apresentar, você precisa... Essa loucura, esse frenesi todo que o movimento neopentecostal traz
é simplesmente o tirar as pessoas dos seus ofícios, as lideranças dos seus ofícios, como o adversário quis fazer na igreja recém-nascida, sufocando-a por meio da distração. Quando a igreja ela cai, as lideranças aceitam as distrações, o processo de crescimento, de amadurecimento, de instrução às ovelhas sofre. O processo de distração, ele é danoso. Então, e o neopentecostalismo, quando surgiu-se no Brasil, ou no mundo, ou na esfera cristã, veio como uma erva daninha para distrair o processo de crescimento da igreja. Hoje a igreja busca muito a relevância social. A igreja ela está inclinadíssima pela as questão do poder, do ser, do ter. É tanto que nós estamos vivendo dentro dessa atmosfera da inclinação das multidões. Isso é distração, querido. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali me farei presente. Então nós estamos vivendo esse processo da distração, querido. Então o adversário ele tem esses 3 pontos de ataque. O primeiro, perseguição, e essa sua perseguição é violenta, e nós temos aí países que não se pode pregar o evangelho, porque quem assim o fizer é levado à justiça daquele país, então condena essas pessoas e na sua maioria a condenação é morte e a perseguição para que a palavra não seja exposta. Porque o Salmo 119, acho que é o versículo 130, diz que a exposição da tua palavra traz luz e dá entendimento aos simples. Esses países não querem que a palavra seja exposta. Veja, a palavra que traz luz. Por isso que Pedro, discernindo, diz, não, a gente não pode abandonar o ofício da palavra, quanto muitos estão abandonando. Porque a exposição da palavra traz luz. Perseguição, o primeiro processo que o adversário trata contra a igreja. E nós temos aí Estevão, que foi morto pelo processo de perseguição, e tanto quanto outros. Beleza. O segundo ponto é o comprometimento que o adversário cria, e esse comprometimento moral da igreja. E isso por parte de dentro da igreja para fora. E dentro desta visão nós temos o capítulo 5 de Atos, Ananias e Safira. Ananias permite o diabo encher o seu coração está cheio de Satanás, e ele traz uma oferta, ele traz valor que corrompe, dinheiro corrompe. Que Ananias, com o coração cheio, isso está no capítulo 5, vocês podem ler, cheio de Satanás, encontra uma liderança cheio do Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro, interpelado, eles foram presos e foram trazidos para estarem de frente das lideranças judaicas, e esses imporam aos apóstolos para que não pregassem no nome de Jesus. Então Pedro, explicando o porquê iriam pregar, no capítulo 4, versículo 8, está dizendo que ele cheio do Espírito Santo, e tem a fala de Pedro dizendo o que importa é obedecer aos homens, obedecer a Deus. Mas ele fez essas declarações porque estava cheio do Espírito Santo. Então é incompatível. Então alguém cheio de Satanás encontrar alguém cheio do Espírito Santo, alguém vai perder. E esse alguém foi Ananias, porque ele queria entrar para dentro da igreja com uma oferta para então comprometer a moral da igreja. Então o discernimento, teológico, o discernimento espiritual, ele é a base para que a gente não caia nessas armadilhas do adversário, porque o processo do diabo sempre é o mesmo. E o terceiro processo é a distração, é distrair a igreja. É levar a igreja a uma distração, a sair fora do seu processo inicial. Aí eu digo a você que está me ouvindo, você que é pastor, liderança, você que é crente, qual é o mandato da igreja? Não é missional? Ou é discipular? Primeiro, que é uma igreja que tem propósito, ela é missionária. Segundo, além do propósito missional, ela tem o quê? Ela é discipuladora, ela discipular, ensinar, corrigir, tornar aquela pessoa inteligente com relação ao discernimento, de compreensão
O que Jesus significa para ela? Por que ela é salva em Cristo? Discipular, querido. Discipular, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, discipular. O segundo processo é o serviço. O serviço que nos leva a nos envolvermos com as causas, com as coisas que são relevantes ao reino. Serviço, servir as pessoas, servir aos necessitados, servir pelo amor de Jesus, servir, não é ser servido. O terceiro processo é comunhão, querido. E essa comunhão não pode ser patológica, simplesmente aqueles que dizem adoro só a Deus. Ela tem que ser uma comunhão horizontalizada, verticalizada, vertical e horizontal, Deus e os homens. Comunhão com todos, paz com todos, senão sem a qual ninguém verá o Senhor. E por último, desses 5 pontos da igreja que tem propósito é adoração. Adoração. Adoração a quem? A Deus. Mas o processo neopentecostal nos faz adorar a nós mesmos com essas músicas chulas, sem pé, sem cabeça, com erros doutrinários. Essas músicas gospels desses cantores que fazem, até parecem em botecos esses tipos de músicas, mas não para adorar ao Senhor. Porque é o movimento que nós estamos vivendo hoje, querido. Enquanto falta a palavra, por isso que alguém disse que na multidão de pessoas falta a verdade, porque vivem numa distração. Mas que Deus abençoe e nos dê graça até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Amém.